A maioria prefere se apegar à ideia confortável de que o céu recompensa apenas os que sofrem, que suportar a dor é mais nobre do que transformar a realidade, e que viver em falta é uma virtude espiritual. Essa falsa crença cria um ciclo de sofrimento e escassez que atravessa gerações. É por isso que milhões de pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas continuam tropeçando na miséria, sem entender que a palavra nunca exaltou a pobreza como ideal, mas sim ensinou como gerar riqueza com fé e sabedoria. Não se trata da riqueza vulgar, movida pela ganância ou pelo ego inflado, mas da fortuna que nasce da clareza do propósito, da disciplina diária, da fé inabalável e do trabalho constante. Essa riqueza verdadeira é consequência inevitável de uma vida alinhada com o chamado divino, e não um erro ou um pecado a ser evitado. A Bíblia não condena a riqueza. Pelo contrário, ela ensina como acumular de forma justa e sábia. Mas poucos realmente prestam atenção a isso porque preferem abraçar a falsa modéstia que glorifica a escassez como sinal de humildade. Essa é a maior armadilha mediocre dele, disfarçada de virtude, uma cultura que programa as pessoas para sobreviverem e nunca para prosperar. Muitos vivem como se prosperar fosse uma traição espiritual, sem perceber que estão negando a mensagem clara e poderosa das Escrituras, que revelam códigos secretos de sabedoria que transformaram simples servos em reis, pastores em líderes de nações, e que levantaram figuras como José, Salomão e Neemias, homens que construíram impérios e deixaram legados duradouros. O problema não é a riqueza em si, mas o coração de quem a recebe, pois fortuna sem propósito é um fardo, mas fortuna com significado é uma bênção. Imagine que desde criança você foi condicionado a temer o dinheiro, a vê-lo como algo surro, corruptor, que afasta de Deus como se a riqueza fosse um pecado invisível. Essa programação serve para manter você pequeno, para que não questione a estrutura que favorece a escassez e o controle. Mas veja o que está escrito. Homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Isso não é pobreza, é planejamento, é acumular com sabedoria. Salomão, o rei mais sábio, não foi repreendido por Deus por sua riqueza, pois ele pediu sabedoria para administrar sua fortuna, não ouro para ostentar. O problema nunca foi o ouro, mas o vazio de quem o possui. A riqueza legítima só se sustenta nas mãos de quem construiu uma mente capaz de merecê-la, pois fortuna sem preparo é um fardo, mas fortuna com propósito é uma bênção que multiplica e transforma. Primeira lição que a Bíblia nos dá sobre prosperidade é direta e poderosa. Multiplicar é mandamento, não sugestão. Sede fecundos e multiplicai-vos. Não se limita à reprodução ou à quantidade de pessoas, ele carrega um significado mais profundo que toca toda a esfera da vida. Tudo o que é bom deve crescer, tudo o que é de Deus deve se expandir. E o que impede essa expansão não vem dele. Jesus não multiplicou apenas pães e peixes. Ele multiplicou talentos, ideias, consciência e, sobretudo, responsabilidade. A parábola dos talentos não é uma história infantil. É uma revelação sobre como o céu recompensa aqueles que multiplicam e castiga quem enterra seus dons. Enquanto muitos escondem seus talentos por medo de parecerem vaidosos, o texto sagrado denuncia essa atitude como preguiça, falta de coragem e falta de fé. Multiplicar é um chamado divino, é um ato de fé que exige ação contínua e coragem para sair da zona de conforto. Napoleão Hill dizia que você tem o direito de ser rico, desde que desenvolva uma mente rica. Essa riqueza mental não é privilégio, mas responsabilidade. Uma mente clara, disciplinada, que age com fé e persistência sempre colhe frutos. A Bíblia confirma: tudo o que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura não escolhe justos ou ímpios, ela simplesmente responde à ação fiel. Portanto, a verdadeira fortuna não é sorte, mas resposta. Mesmo com promessas de abundância, muitos vivem no deserto porque carregam mentalidade de escravos, aprisionados pelo medo, pela escassez e pelo controle. E quando recebem a liberdade, temem e preferem o maná do deserto, o mínimo, o fácil, o que não exige esforço. Romper essa programação é urgente. É preciso deixar de pedir só o suficiente para o dia e começar a se preparar para legar abundância às próximas gerações, não por ego, mas por sabedoria. Prosperar é um serviço, uma missão que transcende o individual. A Bíblia ensina que a prosperidade verdadeira não é um ato egoísta, mas um serviço que beneficia a muitos. José, por exemplo, não acumulou riquezas só para si. Ele criou um sistema que salvou nações inteiras. Salomão não buscou ouro para ostentar, mas para construir um reino de sabedoria. Neemias não reconstruiu os muros de Jerusalém com milagres, mas com visão, liderança e trabalho coletivo. E você? O que está esperando? Um sinal, um anjo?
Deus já falou, já escreveu, já revelou. O que falta é sua disposição para agir e aplicar esses ensinamentos. Multiplicar, trabalhar, alinhar, planejar, plantar e crer com tanta fé que suas ações se tornem prova dessa crença. F. Que não se move é fantasia. Riqueza que não nasce do propósito é ilusão. Chega de esconder sua ambição atrás de falsas modéstias e versículos usados como escudo para a inércia. A Bíblia não te ensinou a viver pequeno. Ela te desafia a crescer, a construir, a deixar um legado. Imagine que desde criança te ensinaram a temer o dinheiro, ao associá-lo, a ganância, a vê-lo como algo que afasta de Deus, mas essa foi uma estratégia para manter você pequeno, para que não questionasse a estrutura. Quem acredita que ser rico é pecado jamais ousará acumular poder. No entanto, a Bíblia é clara. O homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos. Isso não é pobreza, é planejamento, acúmulo, sabedoria aplicada com disciplina. Salomão, o mais sábio dos reis, recebeu não só discernimento, mas também fortuna menos, e nunca foi repreendido por isso. O problema nunca foi o ouro, mas o vazio de quem o possui. A riqueza legítima só permanece nas mãos daqueles que construíram uma mente capaz de merecê-la. Fortuna sem preparo é fardo. Fortuna com propósito é bênção. A primeira lição que a Bíblia nos dá sobre prosperidade é direta. Multiplicar é mandamento. Naus, sede fecundos e multiplicai-vos. Esse princípio, que envolve vida e povoações, carrega um sentido mais profundo. Tudo o que é bom deve crescer, tudo o que é de Deus deve se expandir. E o que impede esse crescimento não vem dele. Jesus não multiplicou apenas pães e peixes. Ele multiplicou talentos, ideias, consciência e principalmente responsabilidade. A parábola dos talentos não é uma história infantil. É uma revelação profunda. O céu recompensa aquele que multiplica e castiga aquele que enterra o que tem. Enquanto muitos escondem seus dons por medo de parecerem vaidosos, o texto sagrado denuncia essa atitude como preguiça, falta de coragem, falta de fé. Napoleon Hill reforça: você tem o direito de ser rico se for capaz de desenvolver uma mente rica. Ele via isso não como privilégio, mas como responsabilidade. A Bíblia diz claramente: tudo o que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura não distingue o justo do ímpio, ela recompensa o plantio, não a intenção. Fortuna, portanto, não é sorte, é resposta. Mas por que tantos ainda vivem no deserto, mesmo carregando promessas de abundância? Port Cominem, com a mentalidade de escravos, ainda olham para si mesmos, com a visão que o Egito lhes deu. Acostumaram-se à escassez, ao medo, ao controle, e quando são libertos, têm medo da liberdade. Quando chegam à terra prometida pré-frame humana, mesmo que venha com esforço mínimo, mesmo que não permita a construção, é preciso romper com essa programação. É preciso parar de pedir o suficiente para o dia e começar a se preparar para legar abundância às próximas gerações, não por ego, mas por princípio, por sabedoria. Prosperar não é um ato individual, é um serviço. A Bíblia mostra isso em cada história. José não acumulou apenas para si, ele estruturou um sistema que salvou nações. Salomão não edificou riqueza para ostentar, mas para criar um reino de sabedoria. Neemias não reconstruiu Jerusalém com milagres, mas com visão, liderança e trabalho coletivo. E você está esperando o quê? Um sinal, um anjo, uma resposta mágica? Deus já falou, já escreveu, já revelou. A questão agora não é o que falta receber, é o que você se recusa a aplicar. O mandamento é claro: multiplica, trabalha, alinha, planeja, planta e acredita com tanta fé que seus atos se tornem prova dessa crença. Porque fé que não se move é fantasia, e riqueza que não se constrói com propósito é ilusão. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas e se inscreva para que possamos ajudar outras pessoas. Até a próxima.